A nossa analista de economia, Lucina Pira, está de volta exatamente para dizer como o mercado reagiu, avaliou essa indicação de Kevin Warsh para a presidência do Banco Central dos Estados Unidos, Lucinda. Márcio, o mercado teve uma reação positiva, foi bem recebido o nome do Warsh, porque como a gente viu, ele não é nenhum novato, é alguém que já tem uma passagem pelo Fed. Aliás, como a gente vai mostrar aqui o currículo do Kevin Warsh, a gente pode ver que aqui entre 2006 e 2011, ele era um dos dirigentes, então ele participou de perto da condução ali da crise internacional financeira de 2008, momento super delicado, e ele era uma espécie de ponto focal ali de comunicação entre o Fed e os investidores, o mercado financeiro em fóruns internacionais. Então, ele é alguém que tem um respeito e um entendimento de como o mercado financeiro funciona muito profundo, além, obviamente, do próprio funcionamento do Banco Central e da máquina do governo. Ele foi assistente especial do presidente para a política econômica na Casa Branca, teve também ali uma passagem pelo Morgan Stanley, então ele é alguém que tem um conhecimento também da cena política, o que é fundamental aqui para essa função neste momento. Então o mercado entendeu o seguinte, que a escolha de Warsh não é uma ruptura, ele não vai fazer algo que comprometa a credibilidade, a confiança na política monetária, vai prezar pela autonomia do Banco Central. E, baseado em críticas que ele fez no passado, existem alguns analistas que consideram que ele pode ser, inclusive, firme no combate à inflação, o que significaria, eventualmente, até uma certa resistência a cortar os juros nesse momento. Essa é a grande dúvida, mas quando... Contrariamente do que Trump quer. Contrariamente do que Trump quer. Veremos como é que ele vai reagir agora com esse posicionamento mais enfático do presidente, mas o fato é que ao final ali da pandemia, quando o Banco Central americano havia colocado a taxa de juros muito perto de zero, o Jerome Powell demorou para voltar a subir os juros, mesmo com a inflação aparecendo naquele pós-pandemia. E ele foi um dos críticos, ele achou que o Banco Central demorou para agir, para combater a inflação. Ele também criticou um excesso de estímulo na visão dele que o Banco Central injetou por meio daquela estratégia de quantitative easing. O Banco Central americano ele passou a comprar títulos públicos, depois inclusive títulos privados, como uma maneira, como um instrumento de injetar recursos para estimular a economia. E ele era crítico a isso, dizendo que isso geraria muitas distorções nos ativos, geraria inflação. E, aliás, opinião que estava correta, depois se viu, né? O resultado disso tudo. E como esse nome agora conhecido, e quem sabe o futuro presidente do Banco Central, tem que passar pelo Senado ainda, mas vamos dizer que ele vai ser aprovado. Como o mercado reagiu? Quais foram as sinalizações que vieram do mercado? Talvez o ativo ou os ativos que melhor expressam a reação foram ouro e prata, que foram os metais tão comprados e que bateram aí sucessivos recordes nesses últimos dias. Essa semana, inclusive, o ouro renovou aí marcas históricas, muito em função dessa incerteza. Obviamente tem um pacote de coisas, de a confiança sendo arranhada na gestão ali americana, mas a escolha do nome do presidente do Fed está dentro desse cardápio. E o ouro despencou aí 11%, a prata 25%. Claro, Márcio, que tem muito de correção. Quer dizer, peraí, só para explicar então, a queda do ouro nesse índice, nesse ponto, e a da prata nesse índice, nesse momento, significa segurança no mercado. O mercado se sente mais seguro com essa indicação. Sem dúvida, mas eu diria que a intensidade da queda, ela também tem a ver com o fato de que o preço já tinha ido longe demais. Os investidores... Era um foguete. A gente sabe, o mercado, ele é assim, ele sempre exagera para um lado ou para o outro, tem aquele movimento de manada, como a gente diz, todos os investidores na mesma direção, comprando ou vendendo, então isso gera exageros. Então, acho que teve um pouco de correção desse exagero, mas sem dúvida nenhuma, esse movimento, essa tendência de queda indica que o mercado respirou um pouco mais aliviado diante dessa indicação de um nome respeitado, de um nome considerado técnico. Houve reação aqui no Brasil por causa dessa indicação? O mercado brasileiro, ele acompanhou também, obviamente que é uma boa notícia saber que a condução do Fed está tendo um progresso positivo, isso é uma boa notícia para o Brasil também, porque o Fed é o banco central dos bancos centrais,
Mas hoje a gente também teve aqui uma dinâmica nossa. O mercado brasileiro, ele seguiu naquele movimento de correção, um pouco na linha do que eu estava explicando há pouco sobre o ouro. Sim. Realmente a Bolsa tinha subido muito. E aí terminamos a sexta-feira aí com o Ibovespa numa queda, mas ainda acima dos 180 mil pontos, assim como o dólar aí abaixo dos R$ 5,25. Mas março, quando a gente olha para o ano, o resultado é bem robusto ainda. Então a gente tem aqui o acumulado do mês para a gente entender aí como é que anda o movimento. Ibovespa subindo 12% e o dólar caiu 4%. Ainda é um cenário favorável, ainda os analistas estão otimistas com as informações que vêm aí na próxima semana, em especial com a ata do Copom, que deve corroborar essa ideia de um corte de juros a partir de março e muito provavelmente, a depender do conteúdo desse documento, o mercado pode voltar aí a ganhar ímpeto. Muito obrigado, Lucinda Pinto.